Vamos neste vídeo introduzir uma outra estrutura relacionada com a programação em C#, designada por enumerações. Temos vindo a apresentar durante estes últimos vídeos desta série o que é construir classes e a utilização de classes na linguagem de programação. Neste vídeo vou explicar o que são as enumerações e vamos ver que importância é que elas têm, por exemplo, na criação de métodos numa classe. Vou também aproveitar este vídeo para introduzir aqui um conceito que ainda não foi explorado nos vídeos anteriores, que é a utilização da consola. A consola, basicamente, é um sistema de output, isto é, de apresentação de resultados à medida que nós vamos apresentando aqui os nossos exemplos de programação. Eu vou explicar isto da melhor forma que existe, que é mostrando um exemplo. Em primeiro lugar, eu vou criar aqui um método, ou melhor, vamos criar aqui primeiro um projeto. E depois sim vamos criar métodos e classes, etc. Vamos então criar aqui o projeto chamado enumerações. Okay? Vou aqui colocar apenas um botão para poder executar as operações que eu vou querer apresentar neste vídeo. Vou então exemplificar o que é a utilização da consola para a apresentação dos resultados das minhas operações. A consola é um espaço, um painel que aqui irá aparecer e que me permite, através do código de programação, enviar instruções de apresentação de resultados para essa consola. E por aí eu tenho um mecanismo de verificação se os resultados que eu pretendo obter são aqueles que estão a acontecer na realidade ou não. Temos vindo a utilizar nos últimos vídeos desta série, por exemplo, caixas de texto ou listas que nos vão permitindo apresentar os resultados das nossas operações. Neste caso, a consola é um outro mecanismo para podermos apresentar esses dados. Vou abrir aqui o evento clique do botão e vou exemplificar o que é que eu tenho que fazer de uma forma extremamente simples para apresentar resultados na consola. E para isso vou escrever console.writeLine. E writeLine significa escrever linha, e depois, entre parênteses, eu vou poder escrever aqui o que eu quero apresentar na consola. Eu vou utilizar aqui uma string, esta frase vai aparecer na consola. Ok? Ora, se nós agora executarmos este código, vamos aqui executar a nossa aplicação e eu vou clicar aqui no botão 1. E reparem o que é que vai acontecer aqui ao fundo, neste painel que se chama Output, vai aparecer então, esta frase vai aparecer na consola. Se não tiverem este quadro visível, poderão fazê-lo da seguinte forma. Se ele estiver escondido, poderão simplesmente ir aqui ao Visual Studio, mesmo com a aplicação a ser executada, e poderão ir aqui ao menu View e selecionar Output, e automaticamente este quadro vai voltar a aparecer. Eventualmente, em alguns casos, poderá acontecer que este quadro esteja escondido num agrupamento de outros quadros dentro do mesmo painel. Apenas deverão selecionar o quadro Output e automaticamente irá aparecer então este painel. Se porventura não tiverem este painel visível e estiverem ainda no modo de programação, isto é, sem estar a ser executado, poderão também fazer View, Output e vai aparecer aqui o painel pronto para apresentar os resultados. E por conseguinte, a partir de agora, na maior parte dos casos, vamos utilizar durante alguns vídeos, ou se calhar bastantes vídeos, aqui a apresentação de dados na consola, uma vez que é extremamente mais prático. E portanto, sempre que eu clicar aqui em executar, clico no botão 1, não apareceu resultado nenhum, no entanto, se eu for verificar aqui ao Output, vai aparecer aqui então o resultado desejado. Muito bem, vamos então explicar o que é isto de construir enumerações e utilizar enumerações no nosso código. E para isso eu vou aqui limpar o meu código e vou explicar isto da seguinte forma. Vamos imaginar que nós temos uma classe e que vai ter depois as suas propriedades e os seus métodos. Neste caso vamos começar por criar uma classe, clicar com o botão do lado direito do rato, depois adicionar classe. E vamos chamar a esta classe, por exemplo, teste. Pode ser, para o efeito agora não tem qualquer problema. Esta classe teste pode ter propriedades, pode ter campos e pode ter métodos. Nós vamos criar aqui um método que irá servir para apresentar, por exemplo, um determinado dia da semana. Okay? Nós sabemos que os dias da semana são 7. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ora, se nós sabemos de antemão que o número de dias possíveis da semana são apenas 7, nós podemos utilizar uma estrutura chamada enumeração para podermos, de certa forma, limitar a escolha do tipo de parâmetros que o utilizador vai passar para um determinado método. Vamos mostrar isto com exemplos. Vamos criar aqui um método público
que não vai retornar qualquer tipo de valor, portanto, público void, apresentar dia. E depois aqui vamos reservar o espaço para a introdução de parâmetros. Ora, o que nós vamos querer aqui apresentar é simplesmente o seguinte. Vamos utilizar então a consola, neste caso, console.writeLine, o dia escolhido. Okay? Vamos aqui escrever como deve ser. O dia escolhido foi. Vamos abrir um espaço e aqui à frente vamos ter qualquer coisa que vai ser apresentada. Okay? Dir-me-ão, bom, eu para escolher um determinado dia poderia simplesmente passar aqui uma variável do tipo string e depois escolher aqui dia e obviamente depois iria acrescentar aqui mais dia. Okay? Tudo certo. O que acontece é o seguinte, ao fazer a instanciação aqui do objeto, neste caso teste objeto é igual a new teste, o que vai acontecer é o seguinte, eu posso aqui no objeto ponto apresentar dia, posso escrever aquilo que me apetecer, nomeadamente qualquer conjunto de caracteres sem sentido. E nesta circunstância, se eu executar o meu código, o que vai acontecer quando eu carregar no botão da consola, ou melhor, aqui para executar e apresentar na consola, ele vai dizer o seguinte, o dia escolhido foi, e depois um texto que não tem qualquer correspondência com a realidade. Ora, no sentido de nós preservarmos aqui a possibilidade do utilizador introduzir aquilo que quer que seja, ou neste caso mais até do lado do programador, nós podemos criar uma enumeração. E uma enumeração tem duas formas essencialmente de ser construída. Isto é, eu posso construir utilizando aquilo que se chama um code snippet, que existe no próprio Visual Studio, isto é, ao escrever public enum, eu tenho ali a possibilidade de utilizar este code snippet, e isto significa que se eu fizer aqui um duplo clique, ou melhor, aqui um tab a seguir, ele vai automaticamente criar esta estrutura, portanto, pedindo-me já aqui o nome da minha enumeração, ou então eu posso simplesmente escrevê-la por completo. E neste caso, então, eu vou escrever public enum, e agora vou-lhe dar o nome da minha enumeração. E o nome desta enumeração vai ser dias da semana. Okay? Agora vou abrir e fechar as chavetas. E aqui dentro eu vou introduzir então quais são os dias da semana que eu tenho. Vamos lhe chamar, eu vou escrever com letra minúscula, não há qualquer problema. Domingo, segunda, terça, okay, vamos chamar aqui com as letras corretas, quarta, quinta, sexta e sábado. Ora, o que acontece é o seguinte então, temos aqui uma nova estrutura, é pública, porque se não for pública não vamos ter acesso à utilização desta estrutura, desta enumeração, e por isso se chamar enum. Portanto, public enum, o nome da nossa enumeração. E dentro deste bloco nós vamos ter aqui então os diferentes valores que esta enumeração contém. Okay? Não se trata de um array, mas de uma certa forma funciona quase como a mesma raiz de um array. Isto é, eu tenho aqui vários valores da mesma variável, que neste caso é uma enumeração, e eles têm também uma indexação iniciada por 0, o que quer dizer que o index de dias da semana domingo é 0, segunda é 1, terça 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5 e sábado 6. Okay? Agora, o que é que nós vamos fazer para utilizar esta enumeração no nosso método? Nós, em vez de utilizarmos uma string, nós vamos substituir isto pelo tipo de enumeração, e neste caso, dias da semana. E reparem que dias da semana vai então ser um parâmetro definido no método da nossa classe, que vai apenas poder conter qualquer um destes elementos, não pode conter outro tipo de elemento a não ser um dos que estão aqui indicados. Obviamente que eles têm um índice, mas nós podemos selecionar o valor que queremos a partir desta lista. E esta lista vai passar a constar do sistema de IntelliSense do Visual Studio. Isto é, quando eu vou agora aqui no meu método definir qual é o parâmetro que quero passar, reparem o que é que vai acontecer. Ele vai me dizer que o método a passar, ou neste caso o parâmetro a passar para dentro do método apresentar dia, é um parâmetro do tipo teste.dias da semana, que é uma enumeração. Ora, se eu aqui pressionar a tecla Tab, ele automaticamente vai acrescentar no interior dos meus parênteses este termo que aqui está selecionado. Reparem, Tab, e cá está. E para eu ter acesso aos valores da minha enumeração, bastará pressionar a tecla ponto e vai aparecer uma lista de todos os valores possíveis que eu posso atribuir. E, portanto, se eu escolher aqui sábado, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu executar o meu código,
Vou agora pressionar no botão e vai aparecer então o resultado esperado. O dia escolhido foi sábado. Como podem ver então, este sistema de enumerações vai permitir que o programador possa controlar-se a si próprio no tipo de valores que passa para o interior de uma classe. Vamos imaginar que a nossa classe teste era de uma forma genérica uma classe que estava associada a um jogador, a um boneco de um jogo, por exemplo, e que este jogador se pode movimentar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Neste caso concreto, eu posso na minha classe aqui acrescentar um método que era o método mover, isto é, sempre que eu quero que o meu jogador se movimente numa determinada direção, eu vou poder utilizar apenas um método aqui designado da seguinte forma: public void mover. E depois, dentro dos parâmetros, eu vou utilizar então uma enumeração que contém os 4 movimentos possíveis, neste caso as 4 direções possíveis. Ora, o que é que eu vou fazer então? Vou criar aqui a minha enumeração. Mas eu quero aproveitar este momento para demonstrar que eu posso simplificar aqui a minha escrita da seguinte forma: public enum movimentos, ok? Que é a enumeração que eu vou ter, e agora vou abrir e fechar parênteses e vou escrever aqui dentro: cima, baixo, esquerda e direita. E tenho a minha enumeração escrita. Reparem como aqui utilizei 4 linhas de código, aqui utilizei apenas uma. Agora, o que é que eu vou fazer então? Vou colocar aqui como um parâmetro obrigatório para este método um valor do tipo movimentos. Então, movimentos, direção. E aqui dentro da direção eu vou utilizar, por exemplo, a consola. Consola.writeLine. Neste caso eu escrevi consola, mas é console. Então vamos aqui escrever writeLine e aqui vamos colocar o jogador moveu-se para esquerda, cima, baixo ou direita. Okay? Então vamos colocar aqui mais direção. Okay? Vamos agora verificar o que é que acontece quando nós aqui utilizamos este método. É exatamente aquilo que acontece quando usamos o método dos dias da semana. Neste caso, objeto.mover. E aqui vamos passar então a enumeração. E como tivemos a ocasião já de ver, eu posso escrever teste.movimentos, mas posso usar o tab para que isso seja escrito automaticamente pelo Visual Studio. E agora, ponto, cima, baixo, direita, esquerda. Vamos escolher aqui a direita. Então o que vai acontecer é o seguinte: eu vou aqui colocar um comentário para retirar a execução deste método. Vamos só executar este. Eu optei aqui, ao clicar no botão 1, que o movimento fosse feito para a direita. E então é isso que vai aparecer aqui na nossa consola. O jogador moveu-se para a direita. Imaginemos agora que nós queríamos utilizar esta implementação, mas com 4 botões. Um para que se movesse para cima, outro para a esquerda, outro para a direita, outro para baixo. Ora, é evidente que apenas teria que criar vários métodos aqui, colocaria este objeto aqui na raiz do meu formulário, para que ele fosse visível por todos os métodos que sejam aqui colocados, iria depois em cada um dos botões, dentro do seu próprio método, iria executar o elemento mover, alterando apenas aqui, neste caso, a enumeração que eu quero apresentar. Nós podemos testar isso de uma forma muito rápida. Reparem, vou aqui limpar tudo o que aqui está e vou propositadamente criar 4 botões aqui, completamente à parte deste botão. Okay? Vamos criar aqui 4 botões, todos com a mesma dimensão. Okay? Vamos colocá-los até de uma forma estratégica desta maneira. Vamos colocar um deste lado e vamos colocar um outro deste lado. Okay? Isto significaria então o botão para cima. Então temos aqui CMD cima, CMD baixo, CMD esquerda, ou melhor, direita, peço desculpa, e CMD esquerda. E agora para cada um dos botões eu posso simplesmente fazer o seguinte: vou aqui utilizar então os métodos da minha classe teste, que terá que ser instanciada como um objeto. Ora, se eu quiser utilizar sempre o mesmo jogador, obviamente que eu não vou escrever aqui teste, jogador é igual a new test. Isto porquê?
Porque a seguir, quando eu for movimentar o meu jogador, vai movimentar um jogador que só existe dentro do escopo deste meu método. Eu quero movimentar um jogador, mas que seja visível por todos os métodos. Então, nesta circunstância, eu posso criar aqui teste jogador. Okay? Estou a dizer que existe um jogador cujo tipo é teste, mas que vai estar visível em todos os métodos. Depois, onde é que eu vou criar o meu jogador? Por exemplo, neste campo que aqui está, que é Public Form 1, que é o construtor da minha classe. E já falámos aqui sobre construtores nos vídeos anteriores. Ora, neste caso, o construtor, que é criado automaticamente pelo meu Visual Studio, tem aqui um método chamado Initialize Component. Não nos interessa agora saber para que é que isto serve. Vamos deixar ficá-lo, porque senão vamos ter erros no nosso código. Mas logo imediatamente a seguir, uma vez que este é o construtor da nossa classe e quando executamos o nosso código, este campo aqui vai ser lido, nós vamos criar aqui, então, vamos definir aqui o jogador como sendo um novo jogador. Então, vou escrever jogador, que já existe aqui na raiz da minha classe e que, portanto, que pertence à minha classe e é visível por todos os métodos da própria classe. Jogador é igual a new test. Okay? Sendo que teste nós poderíamos ter atribuído o nome de jogador, mas, como tiveram a ocasião de ver, estamos aqui a dar apenas exemplos. E agora vou fazer simplesmente o seguinte. Aqui, eu vou colocar um comentário, move para cima. E então vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou colocar aqui assim o seguinte, jogador.mover, e agora nos parâmetros eu vou escolher exatamente o parâmetro que me interessa, que neste caso é cima. Okay? Agora o que é que eu tenho que fazer? Apenas vou copiar este código que aqui está, vou criar os outros eventos de cada um dos botões. Este aqui move para a direita, e aqui só vou escolher direita. Okay? Vamos usar este para escolher para baixo. Okay? Vamos aqui copiar. Vamos colocar aqui move para baixo. No final aqui vamos escolher baixo. E finalmente vamos ter aqui para a esquerda. Move para a esquerda. E aqui vamos ter esquerda. Okay? E agora reparem então o que é que acontece. Eu tenho esta implementação toda que aqui está. São 4 botões, cada um deles com a sua funcionalidade, mas todos eles a beberem informação ou executarem um método que pertence à classe a partir da qual foi criado o objeto jogador. Então vamos aqui testar. Botão 1, cá está, o jogador moveu-se para cima, o jogador moveu-se para baixo, o jogador moveu-se para a direita e o jogador moveu-se para a esquerda. E desta forma temos então aqui o exemplo de como utilizar enumerações. Claro que há mais aspectos relacionados com as enumerações que eu não foquei aqui, mas de certa forma temos aqui o conjunto de informações essenciais para que possamos utilizar estas estruturas no nosso código de programação.